A paz do Senhor para todos que nos assistem, nos ouvem através desse canal. Nós estamos aqui, mais uma vez, empenhados em falar um pouco mais a respeito da Palavra de Deus, dos ensinos da Palavra de Deus. E o livro em evidência aqui é Introdução ao Novo Testamento. Na aula passada, nós falamos um pouco a respeito de Paulo, estamos falando ainda, né? Nós estamos na unidade 3, capítulo 2, e agora na lição 2, estamos falando de Paulo. Paulo, um homem que entregou a sua vida por amor ao Evangelho, por amor ao reino de Deus. Ele entendeu o seu chamado, viveu uma vida integral, né? Paulo se desprendeu totalmente. Um homem que era filósofo, seguidor do farisaísmo, um fariseu, né, um conhecedor da lei, esteve aos pés de Gamaliel, o mestre da época. E Deus o chamou para anunciar a palavra aos gentios. Então, Paulo ele teve uma contribuição enorme no Novo Testamento. Nós sabemos também que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas por revelação. Paulo teve um grande encontro com Jesus. Então, a introdução ao Novo Testamento, unidade 3, capítulo 2, lição 2. Tema central, sobre a formação, estabelecimento e expansão do cristianismo. E nessa unidade nós estamos falando mais a respeito da expansão, né? Paulo foi um homem que levou o evangelho para regiões da Ásia. Na época, a população era concentrada na região asiática, né? E Paulo fez esse trabalho, esse serviço diante de Deus. O Novo Testamento e a expansão da igreja. Jesus foi assunto ao céu, deixou uma determinação, né? Ide por todo mundo, anunciar o evangelho, fazer discípulos. Né? Jesus falou para fazer discípulos, anunciar o evangelho e fazer discípulos. Então, Paulo e a sua contribuição, né, no Novo Testamento. No 2.4, dando sequência aí à aula, dando sequência à aula passada, o 2.4 agora vai nos falar a respeito do Concílio de Jerusalém. Nós sabemos que a igreja ela teve uma formação, começou e iria expandindo, na verdade já estava expandindo, e Paulo, tanto ele quanto os apóstolos, os discípulos, tiveram um problema com os judeus, porque muitos judeus cristãos ou judeus que se converteram, saíram do judaísmo e partiram para o cristianismo, quando eles fizeram essa transição, eles trouxeram algumas bagagens, eles trouxeram algumas regras, alguns critérios, e estas regras eles estavam tentando passar para as outras nações, passar para os gentios. E aí vem um desafio na vida de Paulo, na vida dos apóstolos, para decidir o que é certo, né? Para decidir o que era certo e o que era cabível do Antigo Testamento servir no Novo. Tinha coisas que não cabiam mais, como foi o caso da circuncisão. Então, a circuncisão ela é o selo do judeu, né? O judeu que não é incircunciso, ele não tem aliança com Deus, né? Davi, quando ele entrou no combate com Davi, quando entrou no combate com Golias, Davi, ele falou, mas quem que é esse incircunciso? Ou seja, quem que é esse homem que não tem aliança com Deus de Israel? E aí ele foi para cima e destruiu, matou Golias, né? Então, a circuncisão para os judeus era o selo, e eles trouxeram isso para a igreja, né, se converteram e trouxeram para a igreja.
E aí, quando eles começaram a haver uma grande dificuldade, precisava fazer uma reunião, e aí surge o concílio, ou seja, o primeiro concílio de Jerusalém, para decidir qual regra que os gentios poderiam absorver sem, sem entrar nos conceitos do Antigo Testamento, né? Tá certo? A nível de ofertas e sacrifícios. Então, a questão da circuncisão foi uma delas, né? E os cristãos judeus, mesmo do partido do farisaísmo, eles insistiam na tese de que os gentios deveriam se circuncidar, senão tinham uma aliança. E Paulo falou, não, peraí, parou, né? Agora a circuncisão é do coração. Então, o homem que tem aliança com Deus, ou seja, Paulo, ele entra com essa tese, não, o homem que tem aliança com Deus, que aceitou Jesus Cristo, é pela graça. Então, a circuncisão, ele relata nas cartas, que é feita agora no coração, é espiritual. Então, o concílio era para decidir essas regras. Dentro dessa questão ainda, a igreja da Antioquia não exigia circuncisão como requisito para a entrada dos gentios na igreja. Nós vemos que a igreja da Antioquia, ela foi a primeira igreja, ela foi a igreja que foi o patamar, né, do cristianismo. Foi na Antioquia da Síria. E lá eles falaram, não, aqui não precisa se circuncidar. Certo? Por quê? Porque a circuncisão, ela era uma regra dos judeus. Então, o homem que era grego, ou de qualquer um sírio, ou qualquer um egípcio, ele não vinha com um conceito judaico. E aí ele precisava ser recebido, ele precisava ser circuncidado. Ele não precisava se tornar um judeu para se tornar um cristão. Ele tinha que se tornar um cristão. Então, a circuncisão era pela graça, era do coração. Por isso, o concílio, para decidir algumas regras, o que tinha que fazer, o que tinha que absorver, e aquilo que não deveria. Então, ele foi realizado nos anos de 48, 49 depois de Cristo. Foi o único da história que contou com a participação de todos os apóstolos. Nós vemos uma igreja nascendo já com as complexidades, as dificuldades, e o homem parando para poder equalizar, né? Equalizar todas essas regras. Por quê? Para que não houvesse nenhum sentido de trazer algo do judaísmo para as outras nações. Ainda dentro dessa temática, e qual era o objetivo, né, do concílio? Era decidir o que os convertidos gentios deveriam observar do judaísmo, sem que isso comprometesse a essência do Evangelho de Cristo. Ou seja, tinha algumas coisas na lei que poderia ser observado, são princípios. Então, esse concílio ele é criado, né, com esse objetivo, de ver o que é bom, o que você faz, o que não faz, para que não fique carregando um jugo desigual, né? Porque o homem ele tem uma tendência a querer colocar o peso na vida dos outros e às vezes nem ele mesmo carrega, né? E os fariseus faziam muito isso. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, porque eles falavam, eles oprimiam as regras, mas eles mesmos não cumpriam. Então, em Atos 15, 1, está escrito assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. O que ele estava falando aqui? Que se não se circuncidar, não era salvo. E o selo da salvação não está na circuncisão, está na graça do Espírito Santo, está em receber o Espírito Santo de Deus, o nome de Jesus. Né? Quando eu recebo o nome de Jesus, e o Espírito de Deus vem sobre a minha vida,
Esse é o selo, é a minha garantia. O Espírito Santo de Deus, ele é o selo, ele é a garantia de que nós vamos morar no céu. De que o homem que aceita Jesus vai morar no céu. Não é a circuncisão, não é qualquer outra coisa, não é guardar o sábado, não é guardar rituais de outro tipo de... Não é se prostrar diante de escritura, não é, né? Não é. É guardar, aceitar Jesus como seu Salvador e receber o Espírito Santo de Deus. Atos 15, 2 diz assim, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Essa questão é a questão da circuncisão, que os judeus obrigavam aqueles que aceitavam Jesus a se circuncidar. Então, não era só aceitar Jesus. Eu preciso aceitar Jesus e se circuncidar? Não. A base da salvação está em Cristo. Não está em qualquer outra regra. Em Atos 15, 10, fala assim, agora, pois, por que tentais Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Né? Essa colocação é uma colocação que refuta a ideia daqueles que tentam colocar o peso de regras absurdas sobre as pessoas que estão chegando para Cristo, né? Às vezes, usos e costumes, tem pessoas que colocam usos e costumes, né, sobre as pessoas que estão chegando, e se elas não viverem conforme aquilo que elas acham, porque às vezes nem é conforme a palavra de Deus, acaba colocando sobre as pessoas um jugo desigual. Né? Quem faz a obra e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. O nosso papel é discipular, o nosso papel é anunciar. Tá certo? E muitos, por causa dessas regras, acabam deixando a igreja, deixando Cristo. Então, é muito sério isso. Nós que estamos dentro da igreja, quando nós recebemos as pessoas, elas estão vindo daquilo que elas pensam, da forma que elas pensam. Então, elas têm que vir aceitar Jesus. E o Espírito de Deus vai trabalhando no coração, vai transformando. Muitas vezes nós estamos há 10, 20 anos e às vezes ainda temos alguns defeitos, algumas falhas, coisas que erramos. E às vezes queremos cobrar das pessoas, uma semana depois, aquilo que nós ainda nem nos convertemos em 10, 15 anos. Então, preciso ter um zelo com isso, um cuidado com isso. Né? Os convertidos gentios deveriam observar do judaísmo. Então, os gentios tinham algumas coisas, dentro desse concílio é observado isso, de que os gentios deveriam observar alguns princípios judaicos que não interferiam no evangelho, ou seja, não colocavam peso sobre eles. Né? E é o que nós vamos ver aqui. Então, Atos 15, 20, dentro ainda desse concílio, fala assim, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, né? É algo religioso, então é algo que os judeus traziam, os gentios também tinham que observar, se guardar das contaminações dos ídolos. Ídolos, né? Apresentar ofertas a ídolos, tá certo? Também fala da fornicação, que é algo moral, fala da imoralidade. Então, eu recebia Cristo Jesus, dentro do conceito judeu, eu precisava deixar a imoralidade, né? Certo? Então, a imoralidade em todo sentido, no sentido sexual, no sentido de respeito, né? Não se prostituir, certo? E essa era uma questão que os judeus, né, a regra do judaísmo, o mosaico guardava. Então, essas regras, os gentios tinham que cumprir.
Então, eles tinham que observar. Opa, aceitei Jesus, estou na igreja, ó, eu tenho que parar com as imoralidades, né? Eu preciso parar com as prostituições, certo? Ser conservado, reservado para Deus, né? Principalmente no sentido, coisas que abrangem sexualmente. E do que sufocado do sangue, ou seja, que no Antigo Testamento não se podia comer um animal que fosse sufocado. Por quê? Porque o sangue, os judeus tinham o sangue como vida, como vitalidade. E também eles consideravam como higiênico você não consumir o sangue, né? Então, é algo que é apresentado e os gentios teriam que observar. Então, não poderia comer nenhum tipo de animal que fosse sufocado ou estrangulado, porque o sangue ainda permaneceria no corpo do animal. Tá certo? Então, algumas observações que os gentios precisavam guardar quando chegavam até a igreja. Finalizando essa parte, né, nossa referência, o IBAT, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que também acaba São Paulo. O nosso canal no YouTube é o Núcleo IBAT Glória. Participe conosco, dê o seu like, vai ser uma alegria podermos aprender juntos a palavra de Deus, tudo aquilo que concerne a Deus, né? Certo? Um forte abraço para todos e fiquem na paz sempre.